Terceira palestra, a ação demoníaca sobre as almas. Sua ação sobre as almas. Vimos quem são, um pouco de sua história, e agora veremos sua ação sobre as almas. De que modo ele pode agir, de que modo ele quer prejudicar. Nós vimos ontem, fizemos algumas considerações sobre a inveja que o demônio tem do gênero humano. O demônio tem inveja. A inveja é muito forte e uma outra marca de influência demoníaca nas pessoas é quando elas têm inveja. Sobretudo quando é uma inveja mais forte, mais caracterizada, ou seja, a pessoa fica com tristeza do bem que o outro tem. É irracional. Por que ele vai ficar triste porque o outro tem um bem? Ele pode até ter aquela inveja menor, que é o que vê, aquela pessoa que vê o outro com algumas coisas ou com algumas qualidades e que quer também ter aquelas qualidades. Se ele quer fazer isso, procura, toma como exemplo, não é assim, não é uma coisa má, pode ser uma coisa má e pode não ser uma coisa má. Porém, quando ele se entristece porque fulano de tal tem tais e tais qualidades e começa a agir contra ele de uma maneira sinuosa em geral, então é uma inveja das piores e é uma característica demoníaca, porque essa é a inveja que o demônio tem de nós. O demônio se entristece porque nós temos um bem que ele não tem e que ele pensa merecer mais do que nós. Exatamente porque, tendo escolhido a sua própria natureza em desprezo do sobrenatural, ele se baseia nisso para reivindicar seus direitos, entre aspas. Seus direitos contra nós. Porque nós, naturalmente, somos inferiores. É pela graça que nós podemos chegar ao céu. E ele não pode alcançar o céu, está no inferno. Então ele tem inveja, uma profunda inveja de nós. Então ele procura perder. Porque o número dos eleitos só Deus sabe. E o demônio não pode fazer nada contra Deus, então ele procura fazer contra nós. Ou seja, ele procura levar o maior número de almas para o inferno, onde ele está. Essa é a ação demoníaca, sobretudo. Ele vai agir nesse sentido. Ele não vai procurar fazer a gente pegar doença, pode fazer isso também, nós veremos. Dar golpes, fazer aparições horrorosas, etc. Isso é feito, mas essa não é a pior ação. A ação demoníaca sobre as almas se manifesta de 3 maneiras, que estão aí escritas no quadro. A tentação, a obsessão e a possessão. Está aqui, a tentação, a obsessão e a possessão. Essa, a divisão é essa, as 3 principais ações do demônio sobre nós. E nós veremos em detalhe cada uma dessas ações. Sobretudo a primeira delas, que é a mais perigosa, não parece. Todo mundo tem medo da possessão, porque há umas histórias por aí muito feias, muito terríveis, né? De possessões que ocorrem, e o sujeito fica com medo, será que vai ser eu o próximo, vai ser comigo, isso e aquilo, e aí fica toda aquela sensação, né? Vai aí nos vídeos aí, tem vídeos de possessões verdadeiras ou falsas, não sei. Muitas vezes é duvidoso. E às vezes é verdadeiro, mas o que o demônio fala, você não pode confiar, porque ele é mentiroso. E às vezes a imprudência dos exorcizadores, dos exorcistas, perdão. Aqueles que fazem exorcismo, às vezes são imprudentes. Então, é um tanto duvidoso o que ele está dizendo ali. Então, enfim. Mas verdadeiro ou falso é assustador, e então as pessoas ficam com medo sobretudo disso. Elas têm medo do demônio pegá-las e possuí-las. Mas não é essa
não é esse o maior perigo do demônio. A sua ação mais perigosa é a tentação. E essa é a mais comum. Porque possessão é um fenômeno muito raro. Muito raro. Obsessão é menos raro, mas também não é muito comum. Mas tentação é o tempo todo. É o tempo todo. E tentar, como diz São Tomás de Aquino, é o ofício próprio do demônio. Agora, a dificuldade é o seguinte, é porque a tentação, como eu disse, é o tempo todo, muitas vezes somos tentados, mas nós não sabemos até que ponto a tentação vem do demônio. Porque pode vir do mundo, e pode vir de nós mesmos também. E pode haver, o que ocorre muitas vezes, misturas. Vem do mundo, vem de nós mesmos, vem do demônio, o demônio aproveita. Muitas vezes há essa cooperação, digamos assim. O demônio em geral se serve de situações. Então, quando vem do demônio, quando é que vem, quando a pessoa sente mesmo que pode ser uma tentação demoníaca? Bem, não há normas fixas, exatas sobre isso, mas há sinais. Quando a tentação é repentina, de uma hora para outra, quando ela é violenta, mais forte, quando ela é tenaz, ela se mantém, a pessoa reage, mas aquilo é pesado, fica em cima. Quando não há nenhuma causa próxima ou remota que justifique aquilo. Então, por exemplo, se uma pessoa ofende a outra vai ter tentação de ira. Mas a causa foi aquilo ali. Foi a ofensa que o outro fez. A tentação foi humana. Ora, quando uma pessoa sente de uma hora para outra e do nada tentações de ira ou coisa parecida, inexplicável, não tem motivo nenhum e vem aquilo, então é um sinal que pode ser uma tentação demoníaca, ou digamos assim, mais puramente demoníaca, porque é claro que quando uma pessoa sofre uma ofensa de outro e começa a ter tentações, também entra e pode entrar aí o demônio para insuflar coisas. Ele vai colaborando também, certo? Mas houve um ponto inicial, um ponto de partida humano. Mas no caso quando não vem nada, não vem do nada, é muito repentina, violenta, tenaz, então são sinais de que o agente principal aí é o demônio. Também, quando há uma profunda agitação no ser humano, uma profunda agitação. E atenção, essa agitação pode ser uma agonia, um sofrimento, mas pode ser também uma alegria insensata. Certo? Uma alegria insensata. Começar a rir sem razão. Ficar alegre de uma maneira insensata. Pode ser também um sinal. É uma turbação, a pessoa fica agitada. Essa agitação pode ser para choro, pode ser também para riso, pode ser. Desejo de coisas maravilhosas, espetaculares. Isso também pode ter uma influência demoníaca. Porque a pessoa normalmente, a pessoa que procura Deus, ela não procura aparecer. Ela não procura estar no centro das atenções. Desejo de coisas espetaculares ou maravilhosas. É o que muita gente por aí deseja. Só que aí vem do mundo, né? Com a televisão, com cinema, com todas essas idiotices aí que enchem a cabeça de todos vocês aí. Porque o normal, digamos assim, a média, digamos assim, das pessoas, mesmo daquelas que são católicas e da tradição, de missa de São Pio V, é o seguinte: não, eu não posso ver imoralidade no celular. Se tiver coisa ruim, eu tenho que tirar.
mas está em cima toda hora do celular, vendo filme disso, filme daquilo, filme daquilo. Certo? Filmes que não são ruins, mas só ver filme, é só vida. Porque vicia. Há algum elemento ali que vicia a pessoa. Então a pessoa fica apegada, dependente daquilo. Então, bom, há vários graus. Há aqueles que vão nos filmes profanos, levianos do mundo, e quando tem alguma coisa ruim, meio imoral, eles tiram, eles pulam. Não vou ver isso não. Mas quer ver a história até o fim, não é? Quer ver a história do super-herói, do idiota lá que faz isso, faz aquilo. Coisas espetaculares, entendeu? Essa coisa que não tem nenhum fundamento, é claro, mas gosta de ver aquilo. É como uma droga para ele. Aquilo satisfaz, é passivo, ele não precisa pegar, né, um livro e começar a ler, raciocinar, tirar conclusões, memorizar. É muito mais difícil. E por isso as pessoas antigamente tinham mais cabeça do que as de hoje. A gente se engana por causa da tecnologia. Elas não tinham a tecnologia que nós temos. Mas essa tecnologia, ela está fora de nós. Veja só a questão da memória. Quanta memória por aí, né? 16 gigas. O meu é mais atrasado, o celular, eu acho que é só 126 gigas, né? Mas já tem outros aí, muito superiores, que eu não sei quanto. Tudo fora. E as cabeças desmemoriadas, não consegue gravar nada. Antes, a memória que tinha um menino, um garoto, um rapaz, era impressionante. Não tinham memórias fora, mas dentro, muita memória. Isso é o que vale mais. As pessoas então se iludem com o maravilhoso, com o espetacular que está na mão de cada um. Uma opção infinita, até não poder mais. Isso as predispõe. Não é que o diabo está lá dentro, bom, pelo menos em princípio não. Mas esse tipo de atitude moderna as predispõe para coisas maravilhosas, coisas espetaculares. E aí, se ela começa a ter um sonho bem bonitinho disso, daquilo outro, ou crê ter alguma visão, alguma impressão que teve, sei lá, parecia Nossa Senhora, coisa parecida. Então, o demônio pode entrar aí, tentando. Porque a tentação nem sempre é uma coisa de um sofrimento, um medo, não. Às vezes é uma coisa muito que vai atraindo, até levar a pessoa ao mal. Entrando mais em detalhe, entrando na psicologia da tentação, nós podemos tomar o modelo de tentação, que é, mais uma vez nós vamos abordar esse episódio, a tentação de nossos primeiros pais. Ali está o modelo da tentação. Primeiro aparece a serpente, e como é que ela faz? Ela faz uma insinuação cautelosa. Procura a parte mais fraca, que é Eva. A parte mais fraca é Eva. A mulher mais fraca. Tenham bem isso em mente, viu? Tenham bem em mente, não se deixe levar pelo feminismo. A mulher é a parte mais fraca. Não só no corpo, o que é evidente, mas no intelecto também. É assim. Pode ser até mais inteligente do que o homem, mas a questão de equilíbrio emocional, tudo isso entra. Quem estuda medicina sabe a quantidade de hormônios que a mulher produz é muito mais do que o homem. Então é isso, é a parte mais fraca em geral. Pode haver um homem mais fraco do que uma mulher, individualmente, mas em geral é isso. Então, o demônio foi atrás de quem? De Adão? Não, foi atrás de Eva. A parte mais fraca. E se acercou dela. Mas o que é que fez? Assustou? Meteu medo? Apareceu assim horrível? Não. Ele apareceu com insinuação cautelosa. O preceito era aquele, não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então ele pergunta, por que Deus nos proibiu de comer da árvore da ciência do bem e do mal? Ele simplesmente faz a insinuação. Ele não tenta, mas procura dialogar. Eis aí a questão. Dialogar. O objetivo do Concílio Vaticano II era dialogar com o mundo moderno. Olha o que deu.
Era um concílio de diálogo, não era um concílio de magistério. Dialogar com o mundo moderno. Deu no que deu. Também o demônio se acercou de Eva, procurando dialogar com ela. Procurou fazer uma pergunta, simplesmente. Se Eva não desse atenção ali mesmo, estava tudo cortado ali. Mas ela deu atenção. Ela respondeu. Note bem que o demônio procura levar a conversação para o terreno dele. Esse é outro problema. Porque quando se vai num diálogo, o tentador leva para o terreno onde a pessoa é mais fraca e onde ele é mais forte. Então, primeira coisa, então, o que é que houve ali? Eva foi imprudente. Ela empreendeu o diálogo. Nesse empreendimento do diálogo, não havia consentimento, não havia pecado ainda, mas havia já imprudência. E, portanto, o caminho estava aberto para a tentação. Se Eva dissesse ao demônio, o que é que você tem a ver com isso? Deus é Deus. Ele nos prescreveu isso, ponto final, acabou ali. O que é que ela faz? Ela recorda o preceito, simplesmente. Ela recorda o preceito. Com isso ela perde tempo. Não precisava fazer isso. Ela diz o preceito certo, o preceito que Deus disse, mas ela diz de uma maneira conversando com o demônio. Ela simplesmente, ela devia saber, por que ele vai perguntar isso? O que é que ele tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Ela não corta imediatamente. Ela se dá o trabalho de lembrar esse preceito. Por isso ela comete uma imprudência e ela perde tempo. Ela não quer ainda desobedecer a Deus, mas perde tempo lembrando isso ao demônio. Então, abriu, deu espaço. O demônio entra no terreno dele. Há a vacilação da alma que perde tempo com isso. Então, o demônio faz a proposta. Não, você não morrerá disso. O que ocorre é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então o demônio solta ali a mentira, direto. Ele contesta, não é isso. É que Deus tem medo. Medo de que vocês comam do fruto dessa árvore e se tornem como Ele. Nesse ponto ainda, Eva não cometeu o pecado. Talvez tenha cometido um pecado venial, mas ela não cometeu ainda um pecado mortal, ela não foi infiel ainda. Só que ela já está completamente envolvida. Porque o demônio, nesse momento, se passa da vacilação para o deslumbramento. Porque note bem, o demônio faz uma proposta deslumbrante. Você vai ser como Deus. Imagine, se alguém chegasse para você e dissesse, você vai ser como Deus. Evidentemente, nós sabemos que isso é impossível. Mas naquele momento, Eva não sabia. E ela ficou deslumbrada com a proposta. Comer daquele fruto e se tornar como Deus. Note bem que, se nós não caímos nesse pecado diretamente, em todos os pecados que nós cometemos, há, primeiro, um panorama deslumbrante e enganador. Veja a questão das paixões humanas. Quanta gente destrói sua vida
por causa dos pecados contra a castidade. Quanta gente? Inumerável. Há um ditado no direito que diz o seguinte: em todo crime há uma mulher. Ou seja, em toda a questão crime, tudo que você vai olhar, tem lá uma... Essa questão aí está no meio também. Essa questão está no meio. Então, quanta gente destruiu sua vida. Inclusive destruiu sua vida. Gente mundana, sob o ponto de vista material, destruiu sua vida. Ouvi dizer que há jogadores de futebol aí que foram famosíssimos, que jogaram na seleção brasileira, que ganharam muitíssimo dinheiro e que hoje são mendigos. Mendigos na rua pedindo dinheiro. Gente que ganhava o equivalente hoje, sei lá, 800, 700 mil reais por mês. Por mês. O equivalente a hoje. Fortunas. E que hoje são mendigos. Ou muito pobres, ou até que foram presos. Presos. Sabe por que preso? Porque não pagou a pensão para amante. Que conseguiu um filho com ele, né? Sempre isso, né? Consegue um filho, agora tem que pagar a pensão. Ele está ligado, amarrado lá 20 anos, vai ter que pagar aquela pensão. E como ele tem muito dinheiro, a pensão vai ser milionária, ele não vai manter aquele dinheiro, não vai conseguir, às vezes ele vai preso. Eu sei de jogadores de seleção brasileira, como presos. Outros que viraram mendigos, ficaram sem nada. Por quê? Por causa das paixões, né? Das paixões e do panorama deslumbrante. Ele acha que vai ser feliz e acha que não acaba mais aquele dinheiro e aquelas mulheres são muito bonitas, etc. E vai nisso. Pronto. Depois vem o amargo. Quando ele se dá conta. Quando ele se dá conta, ele está perdido. Isso a nível humano, a nível das coisas do mundo. Agora, muito mais a nível espiritual. Quando a pessoa cai no pecado e perde o céu, está em pecado mortal e pode ser condenado ao inferno por causa destes panoramas deslumbrantes que o demônio lhe apresenta. E foi aqui o caso, num grau muito mais elevado, digamos assim, porque esses pecados são os pecados aqui, que a pessoa vai caindo aqui e ali, sempre tem um panorama deslumbrante, mas aqui o panorama era absolutamente deslumbrante, era simplesmente a divindade. E Eva se deixou levar. Houve então o consentimento voluntário, aí sim houve o pecado. E ela, logo, partiu para enganar o chefe. Porque se Eva pecasse, mas Adão não pecasse, o castigo era para Eva. Para Adão não ia transmitir o pecado original. Porque era Adão o chefe do gênero humano. Mas, bom, a Escritura não dá muito detalhe, né? Mas é o que nós vemos. A mulher levou para o homem e enganou fácil. O homem caiu na mesma hora. Então, houve o consentimento também voluntário de Adão. E aí vem a desilusão. Depois que ocorre o ato, vem a ilusão cai. E então se segue a decepção. A decepção e a amargura. A amargura de muitos. Podemos aplicar aí também as coisas do mundo. Quanta gente, por exemplo, deixou a vocação religiosa. Moças e rapazes. Por causa, por exemplo, dessas paixões. Né? Quantos só foram se dar conta depois, já casados ou juntados? E nesse momento não adianta mais, já estão com filho, já estão amarrados, ponto final, não tem mais jeito e agora é levar a vida. E então vem a amargura, vem a decepção, vão ter que levar a vida agora desse jeito, mas é assim, agora é assim, pronto. E depois da decepção e amargura vem a vergonha e o remorso. Quando Adão e Eva pecaram, eles se deram conta de que estavam nus. Isso tem um significado, né? Quer dizer, eles se davam conta, primeiro, que eles tinham perdido a graça de Deus, que dava a inocência para eles. Então eles se davam conta, eles se deram conta que alguma coisa estava diferente.
E depois, os instintos desorganizados, que antes estavam todos sobre o poder da razão e da graça de Deus, tudo começou a se desarrumar. Então isso se manifestou dessa maneira. Eles começaram a ter vergonha de Deus, eles se esconderam. Primeiro eles se vestiram, fizeram uma veste lá improvisada, né, de folhas de figueira. E depois, quando Deus apareceu no jardim, eles se esconderam. Ou seja, eles certamente tinham contato com Deus, por meio de anjos, etc. E com isso eles não tinham o menor receio. Mas depois do pecado, eles tinham medo. Era a vergonha e o remorso. O remorso que acompanha todo aquele que peca. Por quê? Porque consciência é uma coisa que não tem jeito. Quando a pessoa comete um pecado, não adianta. É uma maldição que fica na pessoa. Certo? Existem muitos crimes que ocorrem por aí e que não são punidos. Principalmente os crimes sorrateiros. Por exemplo, os crimes de envenenamento. Existe muito envenenamento por aí. Existem pessoas individuais, seitas secretas, etc., que agem dessa maneira. Envenenam. Por quê? Porque o envenenamento é uma prática covarde, porém é eficaz. Não pode negar isso. É eficaz. Porque é difícil você saber. Eu conheço casos. E que você não sabe, ou pelo menos de suspeita, né? E ponto final. A pessoa morreu e ponto final. Os prováveis culpados estão por aí. Agora, uma coisa é certa. É uma maldição que cai, porque a pessoa sabe que ela fez. A consciência será atormentada pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Não tem. Quando é caso de morte, então, que não tem jeito, né? Ela morreu, pronto. A consciência é atormentada. Não tem jeito. É o remorso. Então, ficou o remorso. E fica o remorso. Assim age a tentação no ser humano. Então nós temos a tentação, que é o pior de todos. Vocês têm que se preocupar sobretudo com a tentação. Obsessão, possessão, não se preocupem muito com isso. Pode ser que ocorra, mas é muito raro. Não vai ocorrer com nenhum de vocês. Certo? Mas a tentação, eu garanto, ocorreu, está ocorrendo e vai ocorrer. Disso pode estar certo. O que é que o povo diz? A ira é má conselheira. Quem dá o conselho? Muitas vezes é o demônio. Se aproveita da situação. Aquele que ama o perigo, nele perecerá. É outro ditado. A pessoa que gosta de se arriscar. Ele vê uma festa lá. Tem umas coisas meio ruins ali naquela festa. Mas que nada, eu não vou lá, converso um pouquinho, bebo um pouquinho, depois eu saio. Quem ama o perigo, nele perecerá. Ali muitas vezes ele vai encontrar companhias más. Ali muitas vezes será seduzido ou seduzida. Ali encontrará ambientes de gente ruim, de gente perdida. E ele acha que não vai ser influenciado? Vai ser sim. Quando ele acha que não vai ser, é que ele vai ser influenciado mesmo. Então esse é o maior perigo, a tentação. Depois veremos como agir com relação à tentação, vai ser o tema da última palestra, né? Mas fique claro isso, manter distância. Quanto mais se aproximar da tentação, pior. Depois da tentação, nós temos o segundo tipo de ação do demônio sobre nossas almas, que é a obsessão. Obsessão. Nós temos a tentação, a obsessão e possessão. Qual é a diferença, então, da obsessão para a tentação e para a possessão? Na obsessão, a ação diabólica é extrínseca à pessoa que padece isso.
Na obsessão, o demônio atormenta o homem por fora, mas de modo tão forte e sensível, e também inequívoco, que não deixa lugar a dúvidas sobre sua presença e ação. De maneira... a ação é extrínseca, certo? Mas ela é tão forte, sensível e inequívoca que não deixa lugar a dúvidas. As pessoas que começam a investigar, elas veem, não, há uma ação demoníaca aí. Mas a alma conserva a consciência de sua ação vital e motriz sobre seu corpo. Veja bem, vou explicar depois. Ela percebe uma ação externa do demônio, muito forte. Mas ela conserva o poder sobre o seu corpo. Enquanto que na possessão, o demônio toma posse do corpo. Ele não toma possessão da alma, mas toma possessão do corpo. O possesso não tem poder nas crises, sobre o seu corpo. Aquele que sofre obsessão tem poder sobre o seu corpo. A diferença da obsessão para a possessão reside nisto. E a diferença da obsessão para a tentação? A diferença é que na obsessão, existe mais violência e duração. De fato, a obsessão é como a tentação, mas só que ela é mais violenta e duradoura. E por isso se distingue mais facilmente a ação do demônio. Enquanto que numa tentação, como eu disse, é difícil. A tentação é de você distinguir se vem do demônio, se vem do mundo, se vem de você mesmo. Você tem alguns sinais, mas nem sempre é claro. Quando se trata de uma obsessão, é claro, é evidente. A ação é do demônio. A obsessão ela pode ser interna ou externa. Quando é interna, é como eu disse, é muito parecida com a tentação. Quando ela é externa, é mais rara. Então ela é mais espetacular e impressionante. Na prática, quando há uma obsessão externa, ela está junto com uma obsessão interna. Ou seja, há uma tentação fortíssima, onde se vê os graus, onde se vê a influência demoníaca muito claramente, e junto disso vem, muitas vezes, manifestações externas. Por exemplo, golpes. Há pessoas que levam a surra do demônio, literalmente, para ficar mole que nem um morto. Golpes mesmo, fortíssimos, deve ser golpe mais forte do que boxeador, né? Leva mesmo. Ações de enganos, de tentar prejudicar a pessoa. Ela vai comer a comida dela, ela vê que tem caco de vidro dentro. Que tal? O demônio pode fazer uma arte dessa. Pode. Ou então ele mistura coisas muito repugnantes na comida da pessoa. O demônio começa a atormentar com ruídos muito grandes, vozes, ameaças muito fortes. Ou, por outro lado, tenta arrastar para o lado da sensualidade. O demônio pode tomar formas humanas e tentar aliciar uma pessoa. Pode.
Pois bem, a obsessão, ela ocorre normalmente com almas adiantadas na virtude. Então, vocês podem ficar tranquilos. Com vocês vai ser meio difícil, certo? Ocorre muito dificilmente com pessoas que têm uma vida medíocre. Mesmo que estejam na graça de Deus, mas têm uma vida comum, medíocre, sempre aquela vidinha, etc., a tibieza, isso, aquilo. Então, o nosso Senhor não vai permitir que o demônio vai pegar e dar uma surra na pessoa dessa. Para quê? Se ela muitas vezes cai com pouca coisa, nosso Senhor não vai permitir. Ele permite isso normalmente com grandes santos, pessoas de Deus que estão avançando. Aí o demônio fica com raiva. Isso aí tá vencendo minhas tentações. Ele começa a ficar com raiva e começa a fazer arte. Santo Antão do Deserto, o patriarca dos monges, ele viveu no século IV, século IV. Um santo de uma virtude extraordinária. Ele vivia no deserto. Então, ele várias vezes foi literalmente surrado pelo demônio. O demônio dava uma surra dele, deixava meio morto. O pessoal olhava, mas matou. O demônio matou. Deu tanta surra que... Ou então o atacava com imagens muito ruins. Né? Santo Antão antes vivia no mundo pagão, né? Grande parte pagão, século IV. Então havia muito paganismo, muita coisa ruim. Então o demônio se servia disso para trazer essas imagens mundanas, perdidas, para a imaginação do santo. De uma maneira muito violenta, de uma maneira muito viva. Eram obsessões. São Jerônimo provavelmente também foi obsessionado também, porque ele era um pagão que vivia em Roma e depois foi para o deserto. E ali ele disse que às vezes ele estava num estado de penitência terrível, mas a imaginação dele cheia dos espetáculos de Roma. Com aquelas coisas pagãs e imorais, aquelas dançarinas, tudo aquilo, ele ficava tentado com aquilo. Então o demônio obsessionava interiormente com uma tentação, com tentações muito mais violentas e duradouras. O Curadá, São João Maria Vianney, levava golpes do demônio. Também o demônio tentava tocar fogo na cama dele. Fazia uma zoadeira terrível, de tal maneira que ele pediu para um amigo, de uma pessoa, um devoto lá dos paroquianos dele, que era um jovem forte, todo, né? E que tinha uma arma, né? Sei lá, uma arma antiga lá que... Aí diz, ô Bexé, vem cá, vê aí que estão fazendo uma zoadeira aí, pode deixar comigo. Aí se tiver um aí, eu passo bala nele. Aí foi lá, ficou para tomar conta, quando o demônio começou a fazer zoada, o Bexé tremia das pernas que nem um... O próprio Curadá se contou, o pobre Bexé, ele ficava com medo, tremendo das pernas, porque era o demônio, né? Não era qualquer ladrão de galinha. Então ele ficava tremendo com medo daquele, porque ele viu que era um negócio diferente. Todo mundo via que era uma ação demoníaca. Não era uma coisa comum. Não era uma tentação comum. Mas se tratava do Curadá. É diferente. Alguém muito mais elevado. Santa Catarina de Sena também sofria tentações muito fortes do demônio. Obsessões também muito fortes. E assim, muitos santos passaram por isso. A obsessão, ela marca, sobretudo, a pessoa que está unida a Deus, que está avançando na virtude. E então, desperta as iras do demônio, porque o demônio, essa inveja dele, ele não quer que as pessoas se santifiquem. E então, quando ele vê que um está saindo da média, está avançando, está se livrando dos seus pecados, está avançando na graça de Deus, está pensando até em entrar numa comunidade religiosa, por exemplo, ele cai em cima. Cai em cima. Pode ter certeza. Vai inventar tudo quanto é coisa. Vai pôr várias moças ou vários rapazes no caminho dele ou dela. Para desviar do caminho. Os pais que nem se importavam muito com ele, quando ele
fumava maconha, sei lá, andava em festa, se embriagava. Os pais não se importavam muito com ele. Mas agora que ele quer ser religioso, os pais se tornam pais corujas. Que é isso, meu filho, etc. Assim. E assim por diante. E quando ele avança, ele ou ela, avança mais e começa a mostrar realmente sinais de progresso na vida da graça, então estas obsessões podem ocorrer. Pode ocorrer com a alma medíocre também, para dar um castigo nela. Certo? Pessoas, às vezes, que se metem com religiões falsas, podem ter certas manifestações estranhas que não chegam ao nível da possessão, mas que podem chegar a ser uma obsessão. Mas aí é mais raro. Na maioria das vezes, a obsessão ocorre com pessoas que estão avançadas na virtude. Então, vocês não têm que se preocupar tanto com a obsessão. Preocupem-se mais com a tentação. E, finalmente, há a possessão. A possessão, a terceira maneira pela qual o demônio age ou pode agir sobre nossas almas. Na possessão, existe, como o próprio nome indica, existe a toma de possessão do corpo. Se trata de uma invasão despótica. Ele toma conta e ponto final. Mas ele toma conta do corpo. Isso é que é importante. Na obsessão e na tentação, a obsessão e a tentação são muito mais perigosas. Por quê? Porque ele não toma conta do corpo. Ele não toma conta da praça do corpo, digamos assim. Mas ele quer tomar conta da praça da alma. E se ele tomar conta da alma, ele leva a pessoa ao pecado. Ou seja, ele consegue influenciar de modo que a pessoa consinta no pecado mortal. Isso é muito pior. Porque se um possesso pode ir para o céu, mas um pecador não vai para o céu, não. Você sabia que um possesso pode ir para o céu? Pode. Porque trata-se o demônio toma posse do corpo da pessoa, mas a pessoa não tem responsabilidade sobre os seus atos. São dois elementos na possessão. A presença do demônio no corpo da vítima e depois o império despótico sobre ele. Então, a pessoa se percebe por sinais que o demônio está ali, naquela pessoa, e de que o demônio tem um domínio despótico sobre o corpo dela, pelo menos em certas ocasiões, porque em certas ocasiões ela começa a ter manifestações muito estranhas e se vê que não é ela que está fazendo aquilo, é outro. A presença de um outro aparece muito claro na possessão diabólica. E eu falei de crise, né? Porque existem dois períodos na possessão que se alternam. Existe o período de crise e o período de calma. No período de calma, parece que não há nada. A pessoa, às vezes você vai ver um possesso. Você olha, ele está calmo, não tem nada. Conversa com você normalmente. Ele está bem, ele não está assim, aparentemente. Mas, muitas vezes, ocorre um sinal de que o demônio está ali. Qual é o sinal? O mais comum é que a pessoa tenha uma espécie de doença crônica, inexplicável, e que nenhum remédio de médico dá jeito. A pessoa tem uma doença, ela não é 100% da saúde. Ela tem alguma coisa que não vai bem. Ela sente incômodos, ela sente dores. O que é? Não sei direito. Aquilo continua, dura, e não tem jeito. Os remédios humanos não dão jeito. Porque quando a possessão é verdadeira, se há um exorcismo e expulsa o demônio, acabou, não tem mais problema nenhum. Quando é um problema psiquiátrico, psicológico, então vai no psiquiatra, psicólogo, se acertar, né? O que não é sempre o caso, então a pessoa tem uma melhora, controla, vai mantendo.
Mas se for possessão, não tem conversa, não tem jeito. Só melhora com o exorcismo. Então, na calma, ocorre isso. A pessoa não parece possuída pelo demônio, a não ser por às vezes, por uma doença crônica que mostra que ela não tem uma coisa diferente ali, mas não dá para concluir que há uma possessão demoníaca. Bem, quando há crise, aí é diferente. A pessoa percebe, os que estão em volta percebem que tem alguma coisa diferente ali, mesmo porque a pessoa manifesta, dá sinais a partir dos quais se pode concluir que há uma ação demoníaca ali. Os sinais principais são dados pelo ritual romano. O padre que vai investigar, porque às vezes ocorre, né? Ah, fulano está possuído do demônio. Bom, ele tem que pedir autorização. Nenhum padre pode fazer exorcismo assim à toa. Não pode. Ele tem que pedir permissão ao bispo em geral. E aí ele vai fazer a investigação. Ele pode fazer a investigação antes para tirar a conclusão. Então são 3 sinais que revelam se a pessoa tem ou não a possessão demoníaca. Primeiro, falar línguas desconhecidas. Claro que primeiro você tem que se inteirar do grau cultural da pessoa em questão. Se ele é uma pessoa muito entendida, que estudou muito, aí pode se explicar por estudos que ele fez anteriormente, que ele esqueceu, mas que estão mais ou menos guardados no subconsciente dele, e que numa crise nervosa pode levar ele a falar aquilo. Isso pode ocorrer. Mas quando se trata de uma pessoa muito inculta, que nunca estudou aquilo, ele começa a falar, aí é diferente. Isso pode valer tanto para os fenômenos diabólicos, como para os fenômenos divinos. Se conta uma vez de uma estigmatizada alemã, parece que é verdadeira, Teresa Neumann. Vou falar? Teresa Neumann. É uma estigmatizada alemã do século XX. Dos anos 30, 40. Então, uma vez, ela era um fenômeno divino, né? Então, ela revivia a paixão de Nosso Senhor. E ela falava as coisas que ocorriam ali. E falava em hebraico. As coisas que ocorriam em hebraico, aramaico, as línguas da época de Nosso Senhor. Então, 2 judeus ouviram falar disso, desses fenômenos. Eles disseram, vamos lá desmascarar essa mulher. Mas eles sabiam judeus, eles sabiam pelo direito, pelo avesso, hebraico, tudo isso. Então eles foram lá conversar. Na hora da crise, quando ocorriam os fenômenos, eles foram conversar com Teresa Neumann. E começaram a falar em hebraico, em línguas, né? E ela respondia tudo. De tal maneira que os judeus ficaram assustados. Rapaz, tem coisa aí que a gente não conhece direito. Eles foram ver depois que era linguagem da época de Jesus Cristo, do antigo aramaico, que eles mesmos não sabiam. Mas eles constataram conversando com Teresa Neumann. Ou seja, havia certamente ali uma presença de Deus que levava aquela estigmatizada a falar naquelas línguas. Assim também do caso da mística diabólica, da falsa mística, o demônio pode começar a falar línguas diferentes ali que o possesso não tem a menor condição de dizer aquilo. Então, se há essa desproporção, já é um sinal de possessão diabólica. Depois, revelação de coisas ocultas ou distantes. O demônio pode revelar coisas distantes. Porque o demônio, sendo um espírito, ele pode conhecer o que está ocorrendo lá distante e revelar uma pessoa. Hoje, com os meios de comunicação, tem que ter muita cautela com isso. Porque o sujeito pode saber por outros modos. Com internet, com isso, com aquilo, eu não sei. Mas antes, sem os meios de comunicação, então o conhecimento desse realmente revelava uma influência demoníaca. E depois, o uso de forças notavelmente superiores às naturais.
Porque uma pessoa possessa pode ter uma força, chega a ter uma força extraordinária. E faz coisas que um ser humano normalmente não pode fazer. Um possesso, ele pode começar a caminhar aqui, sobe por essa parede, vai pelo telhado, de cabeça para baixo, sai por aí, não está nem aí. Ele pode, há casos de possessões em que o sujeito sai voando 10 metros de altura. Sai voando por aí. E por isso a dificuldade, a cautela que nós temos que ter, porque há fenômenos divinos que se parecem muito com os fenômenos diabólicos. Então você não pode simplesmente isso aí é fora do comum, que coisa, então é uma aparição, é verdadeira, eu não sei. Pode ter uma origem divina, mas pode ter uma origem diabólica também. São outras coisas que vão indicar isso. Mas, se uma pessoa demonstra essa força fora do comum, extraordinária, então é também um sinal, pode ser um sinal de possessão diabólica. São os três sinais clássicos que o sacerdote deve usar para tentar discernir e tentar decidir acerca da realidade ou não de uma possessão demoníaca. Qual é a causa da possessão? Pode ser, e é na maioria dos casos, castigo dos pecados. Daí porque as possessões eram e ainda são muito comuns no mundo pagão. Eu falei a vocês ontem dos feiticeiros, dos magos, né? Muitas vezes eles eram possessos do demônio, simplesmente. E no mundo pagão existia sim muita possessão, muito problema com relação a isso. Por isso, quando o nosso Senhor veio ao mundo também, podem ver nos evangelhos a quantidade de possessões demoníacas. Muita possessão demoníaca. Os demônios estavam como que prevendo essa vinda de Nosso Senhor, né? E então eles possuíam muita gente. E Nosso Senhor foi ali para libertar essa gente. Preso nas garras do demônio. Hoje também, com a apostasia, se pode supor muita possessão demoníaca também. Muita gente que é possessa ou influenciada pelo demônio. Porque existe muita dúvida, às vezes, em distinguir uma possessão de uma doença mental. Às vezes se parece. E quando a pessoa vai investigar, ele deve pressupor que se trata de uma doença. A primeira suposição é de que se trata de uma doença. Ele tem que fazer muitas provas para ver, mas inicialmente ele acha, não, isso é uma doença, um problema, porque muitas vezes é verdade. O demônio pode provocar doenças mentais ou físicas? Pode. Mas, muitas vezes essas doenças têm uma causa natural. Porém, é um fato, o demônio se aproveita muito das doenças mentais. Ou seja, ele mistura a sua ação com a ação daquele doente. Porque o doente mental, seja qual for o grau, ele não tem domínio sobre si próprio. E ele age muitas vezes de uma maneira má. E o demônio, então, se aproveita daquela pessoa como instrumento dele. Muitas das pessoas que hoje podem estar dominando o mundo, tendo influência muito grande sobre o mundo, são pessoas problemáticas. Pessoas que têm problemas e que o demônio se serve delas. Por quê? Porque todo problema mental, psicológico, pode ser uma janela aberta para a ação do demônio. Daí porque a pessoa tem que ter muito cuidado com o seu domínio mental, com o seu controle mental. Uma pessoa que frequenta a rede social o tempo todo está arriscando seu equilíbrio mental, psicológico. Porque ela vai ver tudo quanto é coisa ali, sem o menor controle, até de identidade, ninguém sabe ali. E sai de tudo, e sai briga de tudo quanto é lado, e sai todo tipo de ofensa, porque é fácil, né? Está do outro lado ali, não está na frente. Está a não sei quantos quilômetros com seu celular e é fácil mandar insulto, mandar isso, mandar aquilo, e lá vai. E as pessoas ficam ali tensas com aquilo ali, ficam vivendo numa espécie de mundo paralelo, e isso as predispõe para problemas psicológicos.
Então, quando a gente está com a nossa cabecinha fraca, então, muito cuidado. O demônio vai no fraco. Ali é mais fácil. Então, muito cuidado, muita prevenção sobre esse lado natural, mas também sobre o lado sobrenatural. Nós veremos na próxima palestra de tarde como resistir ao demônio, a essa ação, tanto na tentação, como na obsessão e como também no caso da possessão.